E hoje nós vamos descobrir como a inteligência artificial pode ser usada para melhorar o nosso inglês, para nos ensinar técnicas, para nos mostrar o significado de palavras e também para nos dar direcionamento de estudo, que muitas vezes nos falta a imaginação e a criatividade para desenvolver. A inteligência artificial ela veio para ficar. Ela está presente em diferentes sites de diferentes formas. E com ela, nós podemos aprimorar textos, escrever textos novos, desenvolver até mesmo imagens baseadas em elementos que nós colocamos ali para serem usados pela inteligência artificial. Então, quais serão os limites dessa ferramenta nova que veio para ficar? Muitas coisas ainda estão por ser descobertas, mas o que se sabe é que, sem dúvida alguma, podemos utilizá-la para o nosso desenvolvimento em língua estrangeira. E hoje nós veremos aqui nesse vídeo algumas formas de pedir os melhores comandos para a inteligência artificial nos ajudar. Hello, hello! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Teacher Cremasco, onde você encontra conteúdo semanal a respeito do aprendizado de língua. No caso, o inglês. É muito bom ter você por aqui novamente. E eu vou pedir para você deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, caso você goste desse conteúdo, é claro. Vamos então ao ChatGPT para descobrir tudo que ele pode nos oferecer a partir deste momento, agora com foco em aprendizado de inglês. Vamos lá? Vamos então começar abrindo aqui o nosso Chat GPT. Para quem não está familiarizado com a ferramenta, este é o endereço, chat.openai.com. E a partir desse momento, deixar aqui as configurações em inglês. Para quem tem esse plugin, vai fazer igual a mim. Para quem não tem o plugin, só digitar normalmente. Nós podemos fazer perguntas como a seguinte. Vamos lá. In English. Hello, can we have a conversation in English? Please correct my mistakes. Então, pedir para ele ter uma conversa em inglês comigo e corrigir os meus erros. Essa é a primeira coisa que você pode fazer com a ajuda do ChatGPT. Desenvolver estratégias de conversa e pedir que ele corrija você caso cometa algum erro. Vamos ver. Então ele me pergunta se eu quero que ele use o inglês americano. Eu vou confirmar que sim. Ele me pergunta o que eu gostaria de conversar. Vou sugerir um tema. Let's talk about movies and series. What's your favorite? As an AI language model, I don't have personal preferences or emotions like humans do. However, I can tell you that there are many popular movies and series that people enjoy. Ele começa explicando para mim que, por ser uma inteligência artificial, ele não tem emoções como seres humanos, mas que tem algumas sugestões, como Mandalorian, Game of Thrones, Breaking Bad, Stranger Things, The Crown, Friends, The Office. E os filmes Black Panther, Avengers Endgame, Joker, Once Upon a Time in Hollywood, and Parasite. Do you have any favorites among these or others? Me pergunta então quais são os meus favoritos. Eu vou dizer para ele então, I like Stranger Things. E vou cometer um pequeno erro para ver se ele percebe. Fiquem de olho, pessoal. How does you? Aqui está o errinho. Stranger Things is a very popular TV series in the US and many people enjoy watching it. It's a science fiction horror series set in the 80s and it follows a group of kids who get caught up in supernatural events happening in their town. Ele explica um pouco do enredo, né, do gênero, ficção científica e terror, que acontece nos anos 80, num grupo de crianças e tal. If you like Stranger Things, you might also enjoy other similar shows like The X-Files, Twin Peaks and The Twilight Zone. Então esse errinho que eu cometi passou desapercebido ali, talvez em um outro momento, falando uma outra coisa, ele pegue. Então vamos continuar a conversa. Vou pedir uma sugestão para ele. What do you suggest me to watch on a Friday night with my friends? That depends on what you and your friends like to watch. If you're looking for something fun and lighthearted, you might enjoy a comedy movie or TV series.
Então ele vai sugerindo, dependendo do clima, do que eu gosto de assistir com os meus amigos. The Office, Brooklyn Nine-Nine, Superbad, The Hangover. If you're in the mood for something more suspenseful or scary, you could try a horror movie like Get Out or The Conjuring or Hereditary. If you're looking for a classic movie that everyone can enjoy, you might consider The Godfather, Casablanca, or The Wizard of Oz. Ultimately, the best choice is whatever you and your friends will enjoy the most. Então ele dá várias sugestões aqui, de acordo com o gênero e de acordo com o que eu gosto de assistir com os meus amigos. Então, essa é uma das coisas que você pode fazer com o ChatGPT. Pensando agora em mais uma possibilidade em relação a vocabulário. Imagine que, disso que ele falou, eu não entendo essa palavra aqui, ó, suspenseful. Aí eu posso pedir para ele o seguinte: What's the meaning of suspenseful? Can you give me examples? E aí ele vai me dar a definição desta palavra em inglês. Pessoal, uma coisa muito bacana em relação à inteligência artificial, que é diferente do uso de um dicionário, é a parte da contextualização. Então eu estava conversando com a inteligência artificial sobre filmes e séries, e de repente uma das palavras que ele falou para mim eu não entendi. Coloquei aqui suspenseful. E aí ele me deu a definição, acompanhem comigo. Suspenseful refers to something that creates a feeling of tension or anticipation, often by withholding information or creating uncertainty about what will happen next. Suspenseful movies or TV shows often keep the audience on the edge of their seat, wondering what will happen next. E aqui ele dá alguns exemplos de movies que são suspenseful. Some examples of movies that are suspenseful. E aí ele dá o exemplo, né, de Psicose, Silêncio dos Inocentes, O Sexto Sentido, Inception. E aí ele explica: These movies create tension and anticipation by keeping the audience guessing about what will happen next, often with unexpected twists and turns in the plot. E assim vai, ele continua explicando. Agora imagina que isso que ele explicou foi muito difícil para mim. Eu preciso de algo mais simplificado. O comando que eu posso dar é o seguinte: Simplify the explanation of the word suspenseful for a basic learner. Pedir para ele simplificar. E aí ele vai me dar uma outra explicação bastante concisa, bastante simplificada em relação ao que eu acabei de ler para vocês. Vejam comigo. When we say something is suspenseful, it means that it creates a feeling of excitement or nervousness by making you wait to find out what happens next. It's like when you're watching a movie and you don't know what's going to happen to the main character, so you feel tense and curious. Movies or TV shows that are suspenseful often have lots of surprises or twists in the story that keep you guessing. Então, comparando a explicação que ele me deu anteriormente com essa, é notável que o uso foi bastante reduzido de vocabulário complexo, então ficou mais fácil o entendimento. E é exatamente essa a intenção, fazer perguntas de acordo com o nosso entendimento para que a inteligência artificial possa nos ajudar, dando as explicações à altura do que nós conseguimos entender, certo? Então, uma outra coisa que nós podemos fazer aqui é pedir que a inteligência artificial invente um diálogo para nós. E nós vamos depois praticar esse diálogo, ou lendo sozinhos mesmo, ou lendo com alguém. Então, veja bem. Create a conversation. Podemos, então, colocar até o tipo de conversa que eu quero, a basic conversation about movies and series between two friends. Vamos ver o que ele vai nos dizer. Então, está criando aqui a conversa para nós. Lembrando que eu pedi que fosse uma conversa básica. Vamos ver se ele vai atender o que eu pedi no nível de complexidade. Então, vamos dando uma olhadinha juntos. Hey, have you watched any good movies or shows lately? Aqui ele já usou um tempo verbal um pouco mais difícil, né? Um pouco mais
complexo, que é o present perfect, mas eu já entro nesses méritos. Oh yeah, I just started watching Stranger Things and it's really good. Oh, I love that show. I've already seen it, all the episodes. Have you watched any good movies recently? Let me think. I saw Joker a few weeks ago and it was really intense. Have you seen it? Yeah, I saw it when it came out. It was definitely intense, but also really well done. Did you like it? Yeah, I thought it was really good. It was kind of dark, but Joaquin Phoenix did an amazing job. Yeah, he definitely deserved the Oscar for Best Actor. Have you seen any other good movies or shows lately? Oh, not really. I've been too busy with work. What about you? Oh, I just watched The Queen's Gambit on Netflix and it was amazing. You should definitely check it out if you have some free time. Perceba que é uma conversa relativamente simples, eu não diria que é uma conversa básica. Talvez eu devesse ter sido mais específica quando eu escrevi básico ali e dito algo básico em termos de conhecimento, né? Mas é uma conversa extremamente atual, fala sobre séries da atualidade, filmes que foram lançados há pouco tempo, atores que estão em alta no momento, streamings como Netflix. Então percebam que está aí completamente de acordo com o momento, de acordo com a realidade que nós vivemos no momento. Então você pode pegar aqui, copiar todo esse diálogo, mandar para um amigo, salvar num documento e praticar você com você mesmo, na frente do espelho, fazendo interpretações, você lê primeiro depois dá a própria resposta. Isso é muito bacana e vai te ajudar na hora de desenvolver aí a fluência e o jogo de cintura com a língua, porque aqui você vai ter também algumas expressões, alguns phrasal verbs, perceba aqui, check it out, que mais? Definitely, temos os advérbios, uso aqui dos tempos verbais que eu expliquei antes. Então, percebemos que usou algumas vezes o present perfect, né? Imagina que isso para mim ainda é um pouco difícil. Então eu vou perguntar para ele, vou pedir para o chat me explicar. Can you explain the use of present perfect in this situation? E aí ele vai retomar a conversa que ele escreveu anteriormente para explicar o que eu pedi, que é o uso de present perfect. E isso é bacana porque estamos vendo algo situacional. Então o tempo verbal ele não está perdido ali no cosmos e eu tô lendo um exemplo vago num texto. Ou num texto, digo, de um livro, de gramática. Não, ele está no contexto da conversa que eu acabei de ler. Então vamos dar uma olhadinha aqui. First, friend 2 says, I just started watching Stranger Things. Here, the present perfect is used to talk about an action that was completed in the recent past. Friend 2 started watching the show at some point in the recent past, but the exact time is not specified. Então ele já me explicou aqui, ó. Completed in the recent past, at some point in the recent past, but the exact time is not specified. Se a gente quiser, dá até para voltar aqui para reler o que foi escrito na conversa. Later in the conversation, friend 2 says, I saw Joker a few weeks ago. Aqui o uso do simple past, né? I saw, porque tem o tempo demarcado, a few weeks ago. Again, the present perfect is used to talk about an action that was completed in the recent past. This time, the time frame is specified as a few weeks ago. Logo, não foi usado. Finally, friend 1 says, I've already seen all the episodes. Here, the present perfect is used to talk about a past action that has connection to the present. The action of watching all the episodes of Stranger Things was completed in the past, but it has a relevance to the present conversation, because it means that friend 1 can discuss the show with friend 2. Então ele explica o motivo que, como ambos dizem que, oh, I've seen all the episodes, faz uma conexão com o presente. Então, o ato de assistir todos os episódios foi completado no passado, mas é relevante na conversa que eles estão tendo no momento presente aqui. Por quê? O primeiro amigo pode discutir com o segundo amigo. Overall, the present perfect is often used to talk about past actions or experiences that are somehow connected to the present moment or ongoing situation.
Ah, então perceba que aqui no, por último, ele deu uma explicação mais genérica de usos comuns do present perfect. E o que é muito bacana, porque não vai ser aqui o único momento da sua vida em que você vai ver o uso desse tempo verbal. Nós vamos retomar todas as possibilidades que eu mostrei neste momento. Primeiro, pedir uma conversa em inglês, pedir para ele corrigir os seus erros, escolher o tema para falar com ele, com o chat, e ir conversando com o inglês que você já tem, com o que você já conhece, e esperar a correção dos erros que o chat vai fazer eventualmente. Ir interagindo com ele, pedir de repente explicações de palavras. For a basic learner, for an intermediate learner, se você for um aluno mais intermediário, mais avançado, peça que ele vai dar um detalhamento maior, vai ter um uso maior de palavras mais complexas. E aí, outra ideia de um diálogo, também sobre o tema que você escolheu. Depois, salvar o diálogo para conversar com alguém ou praticar em frente ao espelho. E, por último, a explicação de tempos verbais contextualizados no que você acabou de ver anteriormente no diálogo criado. Isso você pode fazer de diferentes formas, criando diferentes contextos, diálogos variados, perguntas sobre tempos verbais variados. Se você não entendeu alguma coisa, pergunte para o chat. Por exemplo, what is a joker? Ali, no caso, era o nome do filme, mas eu quero saber o que é essa palavra, por exemplo. Perguntei para ele. Ele vai me explicar. Oh, a joker is a playing card that usually depicts a jester or a clown. Another meaning of joker is a person who likes to make jokes. Então, explore esses recursos em seu favor para que você possa cada vez mais melhorar as habilidades que você já tem, adquirir novas habilidades. E dessa forma eu tenho certeza que você vai se beneficiar bastante da inteligência artificial, que, como eu disse antes, veio para ficar. Bem, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha sido bastante útil para você descobrir novas formas de estudar inglês, de acordo com o que nós vimos aqui. Então, para me despedir, eu vou pedir para o chat different ways of saying goodbye in English. Vou dizer então para vocês: goodbye, bye, see you later, take care. Have a good day, a good weekend. Catch you later. Farewell. Until next time. É muito bacana ter vocês por aqui. Eu peço que, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, comentário, mande para um amigo e se inscreva no canal para eu poder te ver por aqui mais vezes no futuro. Thank you. Bye bye. Nos vemos no próximo vídeo.